Você já tentou várias dietas para emagrecer e não teve sucesso? Hoje eu vou contar para vocês qual é a melhor dieta para o processo de emagrecimento e, claro, que você emagreça e não reganhe o peso perdido. Vamos por partes, me acompanha e venha entender um pouquinho mais como emagrecer de maneira saudável. Primeira pergunta e super frequente que os pacientes fazem: dieta restritiva funciona? Inicialmente, claro que você vai ter uma redução de peso super bacana e até bem rápida. O único problema é que dieta restritiva não vai fazer você manter esse peso perdido. Inclusive, é muito comum nessas dietas restritivas, onde você tira tudo, que logo depois que você interrompa, você reganhe todo o peso que você perdeu. Mas por que isso acontece, doutora? Primeiro ponto: você tira muita coisa, muitos alimentos que são inclusive saudáveis para você. Se você tira esses alimentos, vai faltar o quê? Vitaminas, proteínas, sais minerais e o teu corpo vai ficar doente. No segundo ponto, você vai perder massa magra. O que você está perdendo ali de maneira acelerada é muito pouco em gordura, a maior parte é em músculo. E se você perder o músculo, o que você perde? Metabolismo basal. Então a primeira dica: dietas restritivas não devem ser usadas para um processo de emagrecimento que seja duradouro. Mas então, doutora, qual é a melhor dieta para emagrecer? Aí eu falo para as minhas pacientes o que eu gosto, o que eu vejo que funciona nesses mais de 15 anos atendendo pacientes com obesidade e sobrepeso. É a reeducação alimentar. Ah, parece uma frase muito bonita, mas o que é reeducação alimentar? É aprender a comer dentro da sua rotina. Não adianta a gente fazer aquela alimentação perfeita de fruta, verdura, para um paciente que não consegue nem comer verdura nem fruta por textura. Então eu tenho que ensinar a adaptar esse cardápio e essa reeducação para cada realidade. Se você trabalha à noite e dorme durante o dia, como é que a tua principal refeição, por exemplo, vai ser o almoço ou o café da manhã? Então a reeducação alimentar, a base dela é realmente se adaptar à necessidade de cada paciente. Tem alguns pontos que são essenciais no processo de reeducação e que devem ser inseridos para todo mundo. O primeiro ponto é a troca do carboidrato branco para o carboidrato integral. Mas, doutor, eles têm a mesma caloria, por que eu vou trocar? Aí o que eu tô falando é de pico insulínico e processo inflamatório. Quando eu como carboidrato branco, eu faço um pico de insulina para guardar todo aquele açúcar dentro da minha célula de gordura. Esse pico insulínico, ele faz, além, claro, de aumentar o percentual de gordura, um processo inflamatório em todo o seu corpo. Quando a gente come o alimento integral ele não faz pico de glicose, ele faz um platô. Automaticamente eu também não faço pico de insulina, eu faço um platô dessa insulina. Eu não absorvo tudo o que eu como e, além disso, eu não aumento o processo inflamatório do seu corpo. Um segundo alimento que a gente deve evitar ou pelo menos reduzir a ingestão é a bebida de álcool. O álcool atrapalha muito o processo de emagrecimento, principalmente porque o álcool vai bloquear um hormônio essencial para o ganho da massa magra, que é a testosterona. Nos homens, reduz a produção de testosterona e em homens e mulheres bloqueia a ação da testosterona no músculo. Isso faz com que você não forme massa magra mesmo indo para a academia e ainda aumente seu percentual de gordura, porque ela também faz pico insulínico. Isso faz com que eu aumente ali percentual de gordura e, claro, peso. E um terceiro alimento que, na verdade, você tem que sempre introduzir na reeducação alimentar é a proteína. A proteína é essencial para a formação de massa magra e, por ela ter uma digestão mais difícil, ela também ajuda a acelerar o seu metabolismo basal. Mas, doutora, eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu não como proteína animal, o que eu vou comer no lugar? A gente tem outras opções como tofu e algumas coisas que a gente pode colocar no lugar, inclusive os wheys vegetais, que vão te ajudar a manter o nível de proteína ideal durante a sua reeducação alimentar. Mas agora um ponto super importante: quais são os 5 erros que sabotam o seu processo de emagrecimento, que vai até além da dieta? Primeiro ponto: pular refeições. Eu falo para os meus pacientes, as 3 refeições principais não devem ser puladas: café da manhã, almoço e jantar. Até porque nessas 3 refeições é onde eu vou colocar a sua proteína. Segundo ponto:
não se hidratar. A redução do consumo de água é muito comum no processo de emagrecimento, principalmente em pacientes que estão usando medicações. A gente acaba reduzindo a água e priorizando outros alimentos, o que não é legal. Um corpo desidratado, ele não emagrece. Então sempre faça o cálculo de 40 a 45 ml de água por quilo de peso por dia. Esse cálculo é essencial e te leva ao objetivo de água diária. Comer pouco no café da manhã e principalmente não ter proteína no café da manhã. Isso atrapalha muito o seu emagrecimento e a gente sabe que a proteína do café da manhã ela vai te ajudar a manter a saciedade durante o dia. Então se você não quer comer nada, olha, eu odeio tomar café da manhã, o que eu posso fazer? Bate um shake de whey com psyllium. E eu tenho a dica aí para você, vou deixar ali na legenda, tá? Como fazer esse shakezinho de café da manhã. Você vai tomar esse shakezinho que pelo menos você vai ter o quê? Saciedade e proteína. O quarto ponto é cortar completamente o carboidrato da sua dieta. Mas por que eu não posso fazer isso, doutora? Porque você não vai conseguir manter pro resto da vida. Se você não vai conseguir manter uma dieta com 0 carboidratos, como é que você vai manter o peso perdido, não é? E o último ponto, que não tem a ver com alimentação, é ter um sono ruim. E aí eu tô falando de acordar durante a noite várias vezes e dormir muito tarde e inclusive acordar muito tarde. Isso interfere na tua produção hormonal e, claro, vai atrapalhar seu processo de emagrecimento. Gostou dessas dicas? Então se inscreva no meu canal para continuar acompanhando esse conteúdo sobre emagrecimento saudável e ganho de massa magra.